Olá para todo mundo que nos acompanha em mais um mergulho. Hoje, a nossa missão é investigar uma daquelas mudanças tectônicas na tecnologia. Aquelas que acontecem debaixo dos panos, né? Exato. Uma revolução silenciosa que rola por trás das nossas telas e quando a gente finalmente percebe, o mundo inteiro já mudou. É exatamente esse o nosso foco hoje. Vamos dissecar uma transição fundamental para a internet. Isso, a gente vai analisar os materiais de hoje. A ideia é entender como a web está, deixando de ser um espaço desenhado exclusivamente para seres humanos e se reestruturando para receber visitantes invisíveis. Os agentes de inteligência artificial. Eles mesmos. Ok, vamos desempacotar isso. Pense na experiência de navegar na internet hoje. Para quem está com o mouse na mão ou, deslizando o dedo na tela do celular, um site com menus elegantes e animações é incrível. É o ápice da boa usabilidade, o que o mercado chama de interface rica. Mas, para uma IA que entra nesse mesmo site com uma missão específica, todo esse design deslumbrante é o quê? É ruído puro, uma montanha intransponível de ruído. É como tentar ler um livro técnico de física quântica enquanto uma banda de heavy metal toca no volume máximo bem do lado. A web simplesmente não foi feita para as máquinas. E é importante estabelecer que a automação através de habilidades, as famosas skills e de robôs, já é uma realidade total. Já temos uma legião de agentes tentando ler informações, preencher formulários, agendar consultas. Comprar passagens, né? A todo milissegundo. Sim, a todo momento. O grande gargalo é que a arquitetura visual dos sites parou no tempo. Construímos vitrines maravilhosas para os olhos humanos, mas colocamos trancas invisíveis na porta para os sistemas automatizados. A web virou um ambiente hostil para a automação. E é aí que entramos num cenário de caos absoluto. Porque quando a IA tenta navegar nessa nossa web feita para humanos, o nível de confusão beira o cômico. Chega a ser engraçado mesmo, porque na teoria, a semântica do HTML deveria organizar a casa toda. Exatamente. Existem aquelas etiquetas estruturais, as tags, que qualquer pessoa que estuda desenvolvimento aprende logo na primeira semana. Tem a tag de artigo para o texto principal, a tag de navegação para o menu. E se a internet inteira usasse isso com perfeição matemática, a IA conseguiria ler uma página em microsegundos. Ela ia ignorar os anúncios e ir direto ao ponto. Mas a realidade nua e crua, a triste realidade, é que a web moderna virou um mar de divs desorganizadas. O código por trás das telas é uma bagunça semântica gigante. E o resultado dessa negligência generalizada é que os agentes de IA acabam tendo que atuar como detetives particulares. Eles ficam tentando extrair alguma informação útil no meio de um oceano de código sem sentido. O gasto de poder computacional para adivinhar o que é conteúdo real e o que é enfeite é absurdo. E a situação se agrava muito quando a tarefa vai além da leitura. Quando precisa interagir, né? Assim, quando a gente precisa executar uma ação, como submeter uma informação num portal, o preenchimento de formulários é um dos maiores pesadelos para a automação contemporânea. Nossa, e estudando o sumário executivo, eu me deparei com um detalhe que chega a ser inacreditável. Do preenche de tela. Esse mesmo. Olha só a loucura. Os formulários na web são tão mal documentados que, na maioria das vezes, os campos de texto não têm um nome interno claro. Nenhuma descrição real debaixo do capô. Quem programou o site simplesmente jogou aquele texto provisório, o placeholder, aquele textinho cinza que some quando a gente clica para digitar, sabe? Sei bem. Como a IA não tem a intuição visual de um humano para deduzir que uma caixa em branco do lado da palavra nome é para digitar o nome, ela trava. Ela não tem esse contexto de design. E aí, por causa dessa ausência quase total de metadados, os agentes de IA mais modernos do mundo chegam ao cúmulo de precisar tirar um print da página. Eu não consigo não rir dessa ironia. É cômico. Eles literalmente fazem uma captura de tela e rodam um sistema pesadíssimo de visão computacional em cima dessa imagem, só para tentar decifrar onde fica o campo de e-mail e onde fica o botão de enviar. É um paradoxo tecnológico fascinante. Temos as máquinas mais avançadas da humanidade, modelos de linguagem geniais, treinados com bilhões de parâmetros. Que leem a internet inteira. E essas entidades brilhantes são obrigadas a olhar para uma foto de um site, como se fossem uma pessoa com miopia tentando ler uma placa longe, só para achar o campo do e-mail. É ineficiência pura.
É quase como usar um foguete espacial para ir comprar pão na padaria da esquina. A ineficiência de tirar um print, processar os pixels e mapear as coordenadas da tela, apenas para preencher um contato beira o absurdo. É um desperdício astronômico de energia e dinheiro para a indústria. Total. Mas, felizmente, a nossa investigação de hoje ganha contornos bem mais otimistas a partir de agora. Ainda bem. Pois é. Chegamos à grande novidade das fontes de hoje. A solução arquitetônica que promete colocar ordem nessa bagunça toda. O Google lançou, em fase de preview, um protocolo totalmente novo para resolver esse gargalo. O WebMCP. Exatamente. O protocolo WebMCP. O que é fascinante aqui é entender a árvore genealógica dessa inovação. O WebMCP, que é a sigla para Web Model Context Protocol, não é uma invenção tirada do nada. Ele tem base. Tem muita base. Ele é uma evolução direta de um protocolo chamado apenas de MCP, criado originalmente pela Anthropic. A indústria adotou o MCP rapidamente como um padrão de código aberto. E o que o Google fez de diferente agora? A genialidade do movimento do Google foi pegar essa tecnologia, que já operava muito bem nos bastidores densos dos servidores e bancos de dados. Lá no back-end? Isso, lá no back-end. E arrastar isso para a luz do dia, para o front-end, ou seja, para a interface visual do site, aquela camada que carrega direto no navegador. Para deixar essa arquitetura bem cristalina para quem está tentando visualizar como tudo se encaixa, eu pensei numa analogia. Manda lá. Imagine o cenário da IA como a preparação de um grande especialista. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre RAG, o Retrieval Augmented Generation. Sim, o RAG é o assunto do momento. O RAG serve fundamentalmente para dar contexto para a inteligência artificial. É o equivalente a entregar uma enciclopédia inteira de arquitetura para a IA ler antes dela responder como construir uma ponte. Perfeito. Dá o conhecimento. Exato. Já o MCP, e por extensão o WebMCP, não é sobre entregar livros, é sobre entregar ferramentas. É literalmente uma caixa de ferramentas. Gostei da analogia. O protocolo vira para o agente e diz algo como: olha, você tem total permissão e os instrumentos para bloquear um usuário malicioso no sistema, ou consultar o estoque, ou disparar um e-mail. Ele dá ação. E o que o WebMCP faz de inovador é pegar essa caixa de ferramentas pesada e pendurar ali na porta de entrada da página web. Fica perfeitamente visível e catalogada para o robô usar no instante em que pisa no site. Esse protocolo elimina a necessidade de adivinhação. No modelo tradicional, a IA precisava vasculhar o código tentando inferir o que dava para fazer. Ficava cega, né? Totalmente. Mas com o WebMCP, ao acessar um domínio preparado, o próprio navegador detecta as sinalizações e compila automaticamente um arquivo estruturado. O famoso WebMCP.json. Isso, o WebMCP.json. Esse arquivo atua como um manifesto. É um cardápio instantâneo e padronizado que lista, com precisão cirúrgica, todas as ações que o agente de IA está autorizado a executar. Quais parâmetros ele precisa fornecer, os resultados esperados? Tudo ali. Exato. É uma mudança de paradigma, de uma web implícita para uma web explícita para máquinas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Entendida a teoria toda, vamos colocar a mão na massa. Vamos lá. Como é que o pessoal de desenvolvimento vai aplicar isso no mundo real, lá nas trincheiras do código? Notei que existem basicamente dois caminhos, duas abordagens arquitetônicas. O modo declarativo e o imperativo. Isso. O modo declarativo é o mais direto, e a genialidade dele está justamente na simplicidade. Quem constrói o site só precisa adicionar alguns atributos novos direto no código HTML. Não precisa reescrever a internet do zero. É uma transição muito suave. Pois é. E como funciona na prática? Imagina um formulário de contato corporativo tradicional. O desenvolvedor entra no código desse formulário e adiciona um atributo simples chamado toName, definindo como, digamos, enviar mensagem de contato. E depois? Depois adicionam toDescription. É um texto voltado para a máquina explicando que a função daquele bloco é estabelecer comunicação com o suporte. Muito simples. Sim, e desce até o nível do campo de texto. Insere atributos como toParameter e toParameter Description. Maravilha.
E aí, aquela caixa de texto genérica, que antes deixava o robô completamente cego, ganha uma etiqueta brilhante para os agentes de IA. Dizendo, atenção aqui, este campo exige um e-mail válido. Com poucas linhas de código, a IA não precisa mais tirar print de tela. Não precisa de visão computacional. Ela lê o atributo, entende o requisito e preenche o dado correto numa fração de milissegundo. O modo declarativo é perfeito para resolver o feijão com arroz da internet. Páginas de contato, inscrições em newsletters, cadastros simples. Mas a internet não é só feijão com arroz, né? Nem de longe. O problema surge quando tentamos aplicar etiquetas estáticas num ambiente que muda a cada segundo. Verdade. A web moderna, construída sobre plataformas avançadas, não é um amontoado de formulários parados. Existem interfaces altamente dinâmicas onde os elementos visuais aparecem e somem sem a página recarregar. E para esses ecossistemas mais voláteis, a especificação do WebMCP introduziu o modo imperativo. Exatamente. O modo imperativo entra para salvar o dia nessas horas. E faz todo sentido quando a gente pensa em sites mais robustos. Imagina tentar automatizar a compra de uma passagem aérea. Um caos total. Um site de companhia aérea é um organismo vivo. A busca exige origem, destino, datas. Mas dependendo do país ou de promoções relâmpago, campos novos surgem do nada no meio da dela. O calendário mesmo é super complexo, não é uma caixinha de texto padrão. Uma etiqueta estática do modo declarativo jamais daria conta de atualizar essas regras de negócio em tempo real. É aí que o JavaScript precisa assumir o comando da operação. Com certeza. O JavaScript ou o TypeScript viram o maestro da interação no modo imperativo. Em vez de deixar uma placa fixa, usa-se funções nativas da API do navegador para gerenciar as ferramentas dinamicamente. Tem uma função específica para isso, certo? Tem sim. A função principal é a navigator.registerTool. Navigator.registerTool. Isso. Quando o componente de busca de passagens carrega na tela, o código chama essa função e registra a ferramenta no catálogo da IA, informando as regras atuais e destinos. O nível de controle é absurdo. E se a pessoa avança para a tela de pagamento e aquela busca não faz mais sentido? Aí o sistema aciona a função unregisterTool. Ele literalmente desregistra a ferramenta, tirando ela da caixa da IA. E o que torna isso viável em larga escala é a interoperabilidade dessa solução, segundo o material. Ela não obriga as empresas a abandonarem os frameworks nos quais investiram milhões. Frameworks como React, Angular ou Blazor. O protocolo conversa direto com essas tecnologias através do ambiente de execução do JavaScript. É uma ponte muito bem construída. Esse nível de integração já me parece um salto gigante. Mas teve um detalhe durante as minhas anotações sobre o vídeo que me pegou de jeito. É a parte visual da coisa toda. Ah, a coreografia da interface. Sim, porque até aqui a gente tem a sensação de que o WebMCP é uma revolução de infraestrutura totalmente nos bastidores. Invisível, só código conversando com código num servidor frio. Mas não, o protocolo traz uma preocupação genuína com a interface, com o CSS da página. Existem classes visuais suportadas nativamente como uma chamada ToFormSubmitActive. Essa classe é fantástica. Pense na cena cinematográfica. A pessoa está de braços cruzados olhando para a tela do notebook. De repente, a página inteira muda de cor sutilmente. Os campos começam a brilhar com uma borda neon. E os dados vão sendo preenchidos numa velocidade sobre-humana por um agente invisível. É muito futurista. É uma forma tangível de dar um retorno visual para o dono da máquina, avisando que o assistente pessoal está pilotando o site. E, atrelado a essa experiência, tem um recurso crucial de segurança chamado Agent Evoked. A implementação de estados visuais e métodos como o Agent Evoked resolve um problema clássico de confiança em sistemas autônomos. Como assim? Quando delegamos uma ação do mundo real para uma máquina, tipo comprar um ingresso ou transferir fundos, a gente precisa de garantia de que a transação ocorreu de fato. Ninguém quer ficar na dúvida se o dinheiro saiu da conta ou não. Pois é. O Agent Evoked funciona como um mecanismo de validação e rastreamento rigoroso. Ele confirma não só que a IA tentou interagir, mas que ela conseguiu enviar a requisição com sucesso. Fechando o ciclo de comunicação com o servidor. Exato. É o recibo digital de que a máquina cumpriu a tarefa,
Sem esse rastreamento explícito, quem navega ficaria no escuro sem saber se a compra da passagem travou no meio do caminho. Então, o que tudo isso significa na prática? Boa pergunta. Nos mergulhamos fundo em tags HTML, discutimos arquivos JSON invisíveis, exploramos o JavaScript e até efeitos no CSS. Mas vamos trazer isso para a realidade do mercado. Para impacto real. Sim. Por que uma pessoa que não escreve uma linha de código, que cuida da estratégia de uma empresa, do marketing ou que é apenas entusiasta, deveria se importar com essas estruturas técnicas? Onde isso bate na porta dos negócios reais? Bate na porta da sobrevivência corporativa. Tudo isso é impulsionado por uma mudança drástica de comportamento da sociedade em relação à busca por informação. O jeito que a gente pesquisa mudou muito. Mudou completamente. Se analisarmos os hábitos de busca de 5 ou 10 anos atrás, a jornada começava e terminava na barra de pesquisa de um buscador tradicional. Digita-se a dúvida e recebe-se 10 links azuis. E cabia ao ser humano clicar um por um, ler, filtrar o que era lixo e extrair a resposta. Exato. Mas hoje, uma parcela crescente da população abandonou esse método. As pessoas estão conversando diretamente com assistentes avançados. Delegando a pesquisa para plataformas como o Cloud, modelos da OpenAI ou o Gemini. A mentalidade mudou de me mostre onde está a informação para faça essa tarefa por mim e me dê apenas o resultado final mastigado. E é nesse exato ponto que o jogo vira de cabeça para baixo. Estamos presenciando a reinvenção da visibilidade na internet. O conceito de tráfego está mudando. Muito. Durante 2 décadas, todo o suor, o orçamento e a estratégia de marketing de um site eram despejados no chamado SEO tradicional, para tentar garantir que o site aparecesse na cobiçada primeira página daqueles 10 links azuis. Mas se ninguém mais olha para a página de resultados, de que adianta estar lá? Exatamente o X da questão. Se conectarmos isso ao cenário geral, testemunhamos o nascimento de uma disciplina totalmente nova, o SEO para IA. SEO para IA. É otimização focada puramente em modelos de linguagem. Ao abraçar o WebMCP e implementar essa arquitetura no front-end, a empresa deixa de tratar os agentes de IA como invasores indesejados, E passa a fornecer os dados numa bandeja de prata. com ferramentas estruturadas. Isso amplia de forma colossal a chamada janela de contexto da inteligência artificial. A máquina passa a compreender o ecossistema daquele site com clareza absoluta. E a consequência direta num mercado competitivo é óbvia. No momento de sintetizar uma resposta, os grandes cérebros digitais vão priorizar, consumir e recomendar os serviços do site que adotou o WebMCP. O concorrente que manteve a arquitetura antiga, cheia de pop-ups e impenetrável, vai ser ignorado. Sumariamente ignorado. Ou seja, adotar o WebMCP não é um capricho técnico, é uma blindagem para os negócios. Quem facilitar a vida do robô hoje, garante a recomendação dele amanhã. E existe um roteiro bem prático de como orquestrar tudo isso para criar uma aplicação moderna de verdade. Tem que unir as pontas. Sim, o ciclo completo exige casar os 2 mundos. Primeiro, implementa-se uma camada do protocolo MCP original lá nas APIs, no back-end, conectando os bancos de dados de forma segura. Depois, coroa-se esse trabalho com o WebMCP no front-end, orquestrando as ferramentas no navegador. É o cenário ideal. Aliás, para a galera técnica ou muito curiosa que nos ouve, tem como ver os primeiros passos dessa revolução agora mesmo. Como essa tecnologia do Google saiu do forno na versão Preview, não vem ativada por padrão. Tem um truquezinho para testar. É preciso instalar a versão beta do navegador Chrome. Feito isso, o segredo é acessar aquele painel oculto de desenvolvedores digitando chrome://flags. O chrome.flags na barra de endereços. Isso. Aí busca especificamente pela flag WebMCP e força a ativação manual. É a chance de ter um assento na primeira fila para ver como a internet da próxima década vai funcionar. É o tipo de experimentação prática que separa os pioneiros dos retardatários em qualquer salto tecnológico. A fundação estrutural da internet está sendo reescrita neste exato instante. Sob os nossos narizes. Compreender a profundidade desses protocolos, desde a tag mais simples no modo declarativo,
Até o estado dinâmico no JavaScript é compreender a planta baixa das rodovias por onde toda a economia digital vai trafegar. Para amarrar todo o conhecimento que desempacotamos no mergulho de hoje, começamos visualizando a dor e o caos de uma internet belíssima para humanos, mas que obriga inteligências geniais a tirarem prints da tela só para preencher um formulário. A fase da pedra lascada da automação. Exploramos como a chegada do WebMCP propõe organizar isso, funcionando como uma caixa de ferramentas exposta na vitrine do site, acessível via o arquivo webmcp.json. Vimos a implementação trivial com um modo declarativo e a complexa com um modo imperativo. E o rastreamento visual e de segurança. E, acima de tudo, deciframos o impacto do novo SEO para IA, onde a clareza para a máquina passa a valer muito mais do que a estética para o humano. O WebMCP é a ponte que conecta a web de ontem focada em estética, à internet de amanhã, obcecada por eficiência. Isso levanta uma questão importante, uma provocação quase filosófica sobre o design do nosso futuro digital. Qual? Se a viabilidade e a sobrevivência dos negócios passarem a depender quase que exclusivamente do SEO para IA, da facilidade com o que as máquinas operam os serviços e não os humanos, Sim. será que num horizonte não muito distante as interfaces visuais deslumbrantes que tanto valorizamos vão começar a desaparecer completamente? Nossa. Talvez a internet acabe perdendo a sua cara, tornando-se apenas um gigantesco oceano invisível de códigos estruturados, APIs e arquivos de configuração, navegada dia e noite por exércitos de assistentes robóticos. Enquanto isso, nós humanos ficaríamos na superfície, só recebendo a resposta mastigada, sem nunca mais precisarmos ver a cor de um site. Uau. Essa é daquelas perspectivas que fazem a mente dar um solavanco, viu? Enxergar a nossa relação com tela sob um prisma tão diferente. É de explodir a cabeça. Pensar que a interface colorida pode virar relíquia do passado é fascinante e assustador na mesma medida. Fica essa excelente provocação e reflexão para nossa audiência que acompanha essa jornada de conhecimento. A internet está em mutação, rápida, silenciosa e absurdamente profunda. Até o próximo mergulho profundo.